Tchá, 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 tchá. Hello, free people! Tô de volta, hein? Só quero anunciar que voltei. Demorei, 1 ano se passou, porém voltei. Eu sei, eu vou explicar pra vocês. Muitas coisas aconteceram nesse período, mas assim, muitas coisas. Imagina só uma vida de 1 ano que eu sumi do YouTube. Então, é isso que eu vou contar pra vocês. Por que eu sumi? O que aconteceu? Por onde eu andei nesse período? Muitas coisas aconteceram. Coisas boas, coisas nem tão boas, muitos probleminhas, 9 países, muita coisa pra compartilhar e o principal é que eu quero dizer o porquê que eu sumi. Muita gente nova apareceu lá no Instagram, no TikTok também, apesar de ser uma rede que eu não uso muito, eu uso bastante o Instagram diariamente, compartilho muito a minha vida, tenho lá o Close Friends, que é onde eu coloco a minha vida 24 horas por dia, coisas assim, que eu não compartilho, né, nos stories normais. Então, inclusive, se você quer fazer parte do meu Close Friends, entra lá no meu Instagram, tem um destaque escrito Close Friends e assina lá pra você estar participando e saber tudo, inclusive é onde eu consigo responder todas as perguntas de vocês, tudo que vocês querem saber. Então, bora lá pra esse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês que aconteceu nesse período aí de 365 dias. O que aconteceu que eu sumi do YouTube? No ano de 2021, eu resolvi trabalhar aqui na Austrália tudo que eu pudesse trabalhar para fazer o máximo de dinheiro possível, juntar bastante dinheiro, o que é possível você fazer aqui na Austrália. No começo a vida pode não ser muito fácil, mas quando você pega o ritmo, quando você já tem contatos de trabalho, você consegue trabalhar bastante. E o verão, como na maioria dos países, é maravilhoso para você fazer dinheiro, você consegue muito trabalho e se você quiser você vai trabalhar tipo assim 24 horas por dia. Lembrando que estudantes na Austrália não podem trabalhar tantas horas assim, tá? E o meu foco foi realmente trabalhar, juntar dinheiro para quando chegasse no ano de 2022, janeiro de 2022, eu realmente pudesse focar no meu trabalho, né? Fazer mais vídeos pro YouTube, conseguir atender mais clientes na consultoria que eu já faço, ajudando as pessoas a virem pra Austrália. E foi isso realmente que eu fiz. Peguei o dinheiro que eu tinha conseguido juntar, né? Com todo o esforço do trabalho e foquei em trabalhar realmente só no digital, me comunicando com as pessoas, fazendo mais consultorias, trazendo mais pessoas, né? Realmente ver que é possível você vir sim morar em um outro país. E isso não depende de você ter muito dinheiro, vir de uma família, né, com condições ou não. Até porque, gente, eu tô aqui, já morei em outros países, já morei em Portugal, já morei na Argentina e eu não sou de uma família rica que me pagou, que me bancou. Eu mesma fiz tudo sozinha, com o suor do meu trabalho. Só que no meio de todo esse período do ano passado, eu comecei a me cobrar muito. Eu comecei a querer correr muito atrás e muita pressão, sabe, em cima de mim mesma. Comecei a pensar, tipo, tem que dar certo, vai dar certo, preciso fazer 1000 coisas em um só dia, ao mesmo tempo. Então eu comecei a estudar sobre YouTube, edição de vídeo, tráfego pago, afiliado. Comecei a estudar tudo dentro do mercado digital. Só que o mercado digital, ele é muito abrangente. E, ao meu ver, hoje você tem que escolher o que realmente você quer trabalhar. Enfim, comecei a gravar mais vídeos, eu editava os vídeos, fazia as artes, thumbnail. Comecei a querer entrar no TikTok, por isso que eu não tenho muitos vídeos e que eu não sou muito presente dentro dessa plataforma, porque realmente não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E eu quis abraçar o mundo, eu acho que eu quis abraçar, tipo assim, o planeta. Eu quis estudar, eu quis fazer consultoria, eu quis gravar vídeo, editar, fazer arte, criar conteúdo para Instagram, então foi muita coisa. E nisso tudo eu comecei a trocar os pés pelas mãos. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar na natureza, de praticar uma atividade física. Minha vida inteira eu pratiquei alguma atividade física. E com toda essa minha cobrança de criar conteúdo, tenho que fazer, tem que dar certo, preciso aprender. E eu colocava o meu planner, a minha agenda do dia, com nenhum horário vago. Absolutamente nenhum. Era tipo assim, 30 minutos de almoço,
30 minutos para fazer a comida, 30 minutos para lavar a louça e de repente tomar um café, e era isso. E aí de manhã eu tinha que correr na praia, ou eu tinha que meditar, ou eu tinha que fazer yoga, eu tinha que ler um livro, eu tinha que assistir um podcast sobre algum dos temas, né, que me interessassem. Eu tinha que estudar sobre desenvolvimento pessoal, que isso é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, inteligência emocional. Resumindo, dentro do meu dia eu não tinha nenhum horário vago para não fazer nada, sabe? O ócio criativo eu não tinha. E eu descobri que eu tinha uma coisa chamada hiperfoco. No meio de tudo isso, eu parei de me exercitar, eu parei de meditar, parei de fazer yoga, eu ia na praia, se não todo dia, quase todo dia, pra meditar, sabe? Pra ter mesmo esse momento de ócio criativo. E aos poucos eu fui tirando tudo isso da minha vida. Eu sempre gostei de me alimentar bem, de comer comida saudável, coisas naturais. Comecei a comprar comida pronta e congelada, que eu nunca gostei, e eu acho, tipo assim, péssimo pra saúde. E assim eu fui indo, trocando os pés pelas mãos, comecei a me isolar em casa cada vez mais. Eu cheguei a ficar tipo 3, 4 dias sem sair de casa. Nessa época eu morava com 2 amigos que são meus irmãos aqui na Austrália, que quem me acompanha aí no Instagram, vocês veem eles direto, que é o Renatinho e o Fabiano. E quando eles chegavam em casa do trabalho, eu já fechava a porta do meu quarto, que era pra eles não falarem comigo, porque eu não queria perder um minuto do meu dia que não fosse trabalhando. Olha que loucura, gente. Depois, com o passar do tempo, que tudo isso, tipo, se acalmou, eu descobri que esse isolamento é, assim, terrível. Resumindo, me isolei, comecei a ter muita crise de choro, comecei a ter uns sentimentos muito estranhos, um aperto no peito, sabe? Um sentimento que alguma coisa ruim fosse acontecer. Eu sou uma pessoa que gosto de olhar muito pro lado espiritual da vida, eu faço reiki. Então eu comecei a pensar, gente, será que eu tô com esse sentimento porque alguma coisa vai acontecer? E quando eu me dei por mim, quando eu dei conta, eu tava tendo crises de ansiedade que eu não fazia a menor ideia o que era uma crise de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa super calma, super tranquila na minha vida inteira, sempre foi assim, o mundo pode estar se acabando, as pessoas podem estar gritando e falando, tem que ser agora que eu vou estar assim. Não vai ser agora, vai ser no meu tempo. Então, eu passei por todo esse processo e enquanto mais difícil ficava pra mim, quanto mais eu tinha esses sentimentos, essa ansiedade, essa vontade de chorar, esse isolamento que eu mesma me obrigava a fazer involuntariamente, mais eu me cobrava. E eu pensava, não, eu preciso melhorar, eu preciso ficar boa, amanhã vai ser um outro dia e amanhã eu melhoro. E assim os dias iam se repetindo. Isso durou na minha vida, eu comecei mais ou menos nesse processo em março de 2022 e fui até setembro de 2022 passando por todo esse processo. Quem me acompanha, quem vê os outros vídeos, eu sempre incentivo as pessoas, tenham pensamentos positivos, acredito que as coisas que a gente pensa, elas realmente acontecem, que a gente tem que pensar e desejar, né, para realmente as coisas se concretizarem. E eu não conseguia mais pensar positivo. Teve um dia que eu fiquei no quarto, eu acordei 7 horas da manhã, chorei até 2 da tarde. Tipo assim, chorando, e não conseguia parar de chorar. Conversando com meu pai, com a minha irmã, eles me aconselharam, não é melhor você procurar uma ajuda, procurar um médico, ver o que tá acontecendo. E eu me negando, eu dizendo, não, eu vou ficar bem, eu preciso ficar bem, as coisas têm que dar certo, eu preciso trabalhar, preciso crescer profissionalmente nisso que eu quero. E enquanto mais eu lutava, né, contra isso, pior eu ia ficando. Eu faço reiki aqui na Austrália, pelo menos uma vez por mês eu faço, e eu comecei a me sentir tão mal que eu comecei a ir no reiki toda semana. Depois eu passei aí 2 vezes por semana, eu tava quase indo 3 vezes por semana. Eu falei, não dava. E uma amiga minha aqui na Austrália, ela viu também, né, como que eu tava, e ela falou, eu acho que você precisa procurar uma ajuda e procurar uma terapia. No mesmo dia, eu marquei uma psicóloga no Brasil, faço online, e no mesmo dia eu fui fazer reiki. E a psicóloga disse, vamos procurar, né, ajuda de um psiquiatra ou de um neurologista pra gente começar com uma medicação. Eu tive depressão quase que minha vida inteira, da minha infância até uns 21, 22 anos de idade. Nem eu sabia que era depressão, minha família também não sabia. Vamos pensar que isso são alguns anos atrás, né? Eu sou de 88, tenho 35 anos de idade, então as pessoas não tinham todo
esse contato, né, com a internet, com todo o conteúdo que é disponível, falando sobre depressão, TDAH, todos esses assuntos que hoje em dia estão muito mais acessíveis. Não queria começar a tomar remédio, porque eu já tinha feito um tratamento há anos atrás, já tinha tomado, e eu sei o quanto é ruim depois quando você tem que fazer o desmame e tudo mais. Procurei outras formas de não entrar com uma medicação, vi a opção de repente começar com uma homeopatia, remédios que fossem mais leves e não realmente uma coisa mais pesada. Aqui na Austrália, você não consegue ir diretamente num psiquiatra, ir numa dermatologista, numa ginecologista. Você tem que passar antes por um médico que se chama GP, que é a mesma coisa que um clínico geral. Você vai no GP, diz o que está acontecendo e ele vai te medicar, vai te passar exame, se for o caso, e ele mesmo pode te passar o remédio. Caso você sinta muita necessidade, mesmo assim, de ir ao médico, ele vai te dar uma prescrição para você ir ao médico. No caso, ele me passou o remédio para eu tomar, mas eu queria sim ir a um psiquiatra. Eu pensei, quero ir a um psiquiatra brasileiro, porque eu vou conseguir me expressar muito melhor. Então eu procurei, existem médicos de todas as especializações, todas as especialidades aqui na Austrália, e eu achei um psiquiatra brasileiro e a consulta era $700. Vamos ficar com o remédio que o GP me passou. Comecei com o remédio e tudo mais, me ajudou bastante. Depois mais ou menos de um mês, eu senti que eu já não tinha tanta ansiedade, mas óbvio que minha ansiedade não sumiu assim do nada. Já não tinha tantas crises de choro como eu tava tendo, mas os meus primeiros 15 dias, uma semana do remédio, eu fiquei pior do que eu já tava. Fiquei triste, eu fiquei tipo mais depressiva. Quando eu comecei a melhorar, eu comecei a olhar na internet, no YouTube, tudo que tava me acontecendo. Falta de foco, tristeza, não conseguir se concentrar, o que pra mim sempre foi uma coisa muito difícil. Então eu comecei a assistir vários vídeos sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, e acabei entrando no assunto TDAH. Até que eu caí num podcast que o assunto era TDAH e a pessoa que falava do podcast, inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo esse podcast que eu já indiquei para várias pessoas, já compartilhei lá nos stories, porque eu me identifiquei. Eu falei, sou eu. Tudo que essa pessoa está falando nesse podcast sou eu, é o que me acontece. Me diagnostiquei com TDAH. Só que não adianta simplesmente você se diagnosticar e dizer, sim, eu tenho. Eu queria realmente um laudo, queria que um médico, um profissional realmente me dissesse, sim, você tem TDAH. E agora o que eu faço? Eu entro com uma medicação? Como que eu aprendo a lidar com isso? E aí, junto com esse remédio que eu tava tomando para depressão e ansiedade, eu comecei a descobrir que tudo isso me aconteceu muito por causa do TDAH. Porque eu tenho dificuldade em focar, eu tenho dificuldade, às vezes, em planejar o meu dia. Quem dirá planejar minha semana, planejar o meu mês. Isso pra mim começou a virar uma cobrança na minha cabeça absurda. Então, foi cobrança atrás de cobrança e eu fui ficando pior a cada dia. Resumindo, melhorei, voltei a trabalhar, né? Porque até setembro eu estava vivendo realmente, né, desse dinheiro que eu tinha guardado, que foi o que eu me planejei para passar um ano trabalhando só pra mim. Quando eu comecei a melhorar, eu falei, cara, beleza, vou dar um tempo pra mim, vou voltar a fazer dinheiro, porque essa parte de não estar trabalhando na Austrália também foi me deixando louca, porque imagina que você trabalha normalmente todo mês, toda semana, que aqui na Austrália se recebe por semana, entra dinheiro na minha conta. E de repente, ao longo desses meses, eu só tirava dinheiro da minha conta. A vida na Austrália não é barata, né? Aluguel é caro, mercado é por semana, que eu faço no caso, se você quiser você vai fazer por mês. Então, eu também fui pirando, isso foi uma parte que foi me deixando um pouco louca. E aí eu pensei, bom, vou dar uma parada no YouTube, vou dar uma parada nessa vida digital, que tipo assim, quero dar um respiro e vou voltar a trabalhar na Austrália. Voltei a fazer dinheiro. Como eu disse, o verão para fazer dinheiro aqui na Austrália é maravilhoso. Se você quer vir pra cá fazer intercâmbio, você vai fazer dinheiro. Vou continuar, mas já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, entendeu? Já compartilha com quem pensa em vir fazer intercâmbio aqui na Austrália. E se você acha que você tá se identificando com essa minha história, se você já passou por alguma coisa parecida, deixa aqui nos comentários, que é pra eu saber que, tipo assim, eu não sou a única que passei por isso sozinha e que um ano depois eu resolvi compartilhar isso com vocês. Voltei a trabalhar, fazer dinheiro e quando foi em dezembro, eu viajei, fui passar minha virada do ano na Indonésia. Foi ótimo, maravilhoso. E quando eu tava na Indonésia, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, eu pensei, por que tudo isso que me aconteceu esse ano
eu não fiz o que eu mais queria ter feito, que era ter ido pro Brasil. Foi uma coisa que eu pensei ao longo do ano. Quero muito ir ao Brasil, quero estar com a minha irmã, com a minha família, quero encontrar meu pai. O aniversário de 1 ano da minha sobrinha era uma coisa que eu queria muito ter ido e eu não fui só pensando na questão financeira. Quando a gente quer fazer uma coisa, tá dentro do nosso coração e a gente tem a possibilidade de fazer, faça. Gente, o que eu aprendi nesse último ano, assim, vocês não fazem ideia. Eu não vou nem conseguir compartilhar aqui porque esse vídeo vai ser muito grande. Passei meu ano novo na Indonésia, voltei pra Austrália, trabalhei janeiro e fevereiro e lá na Indonésia eu pensei, vou pro Brasil. Falei, pronto, 2023 estou indo pro Brasil. Quando eu fui comprar minha passagem, eu pensei, por que não dar uma passadinha na Europa, né? Vai estar, tipo assim, acabando o inverno na Europa, eu gosto de lá, vou rever muitos amigos, então vou pra Europa. Quando eu fui comprar minha passagem, eu comprei uma passagem que tinha escala em Dubai. A minha escala em Dubai durava 23 horas, e aí eu falei, beleza, vou comprar essa. Depois de comprada, eu liguei para a companhia aérea, eu falei, tem como essa minha escala aumentar para eu ficar mais tempo em Dubai e de repente passar alguns dias? A atendente maravilhosa me disse, sim, você tem só que pagar uma taxa de $63. Eu falei, oi, meu amor, é agora! Coloca mais uns dias em Dubai porque estou indo. Habibi, come to Dubai. E aí, eu fiquei 6 ou 7 dias em Dubai, amei, foi incrível e tudo isso eu resolvi que eu ia viajar sozinha pelo mundo. Nem eu sabia que seria tanto pelo mundo assim, eu só sabia que eu tava indo. Gente, calma aí. Vamos dar um pause, porque eu acho que faltou contar uma parte da história. Quando eu resolvi fazer essa viagem e parar na Europa, eu pensei, por que não entrevistar brasileiros ao redor do mundo, né? E contar a experiência deles, como é viver em outro país, como trabalhar, qual tipo de visto tirar, aonde morar, como fazer dinheiro. E esse foi o intuito da minha viagem. Quando eu pensei em criar esse canal do YouTube, foi no ano de 2020, quando eu cheguei aqui na Austrália. Eu cheguei em 2019, mas resolvi ficar aqui por causa do Covid em 2020. E aí eu já estava olhando muito sobre o assunto, né, marketing digital, vendo várias coisas sobre isso e falei, cara, tô sempre viajando, as pessoas me perguntam sempre como tirar visto, qual país ir, qual o melhor país para trabalhar. E eu sempre respondendo essas mensagens. E eu pensei, gente, por que eu não crio um canal no YouTube para realmente compartilhar isso com mais pessoas, para que todo mundo possa saber, né, esses diferentes países que eu já passei, que eu visitei, e dividir a vida de outras pessoas, né, que moram fora do Brasil. E a minha intenção, nessa época eu morava em Portugal, eu estava aqui na Austrália de férias, eu acabei ficando por causa do Covid, porém eu pensava sim em retornar para Portugal. E aí eu falei, é isso. Vou fazer meu canal no YouTube e vou gravar vídeos pela Europa inteira, porque viajar à Europa é barato. Você consegue, tipo, com 30 euros, 50 euros, comprar passagem de um país pro outro. Ponto, foi isso. Saindo de Dubai, eu fui pra Irlanda. Antes de eu resolver essa viagem toda, um dia eu estava passando no TikTok e me apareceu um podcast, que é o Boulder Podcast, que é lá da Irlanda, que inclusive eu participei do podcast agora, esse ano, quando eu fui pra Irlanda. E o podcast do Boulder era com uma pessoa incrível, que eu fiquei apaixonada, que é o Pobre na Irlanda, o nome do Instagram dele. Ele é um cara da favela do Rio de Janeiro, que com toda a força e raça juntou o dinheiro dele, mesmo sem ter nenhuma possibilidade, e foi fazer o intercâmbio dele na Irlanda. E eu vendo aquela pequena parte do podcast, eu falei, gente, esse cara é... Falei, eu preciso gravar pro YouTube com ele. E aí, eu comprei, né, a passagem e falei, vou parar na Irlanda. Cheguei na Irlanda, não tinha o contato dele, não tinha conseguido falar com ele, ele não tinha lido as minhas mensagens. Eu falei, mano, eu vou chegar lá e eu vou gravar com ele. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Eu sei que eu postei nos meus stories e eu falei, gente, por favor, eu preciso gravar com ele pro YouTube. Comentem na última foto dele. Grava com a Babs. Vocês são tão lindos. Sério, vocês me ajudam muito. Muitas vezes. E nesse dia, eu fiquei assim, gente, não passou 2 horas e ele me mandou mensagem. Mulher, o que tá acontecendo? Fala pra essas pessoas pararem de comentar na minha foto. E eu falei, beleza, então vamos gravar pro YouTube. Gravei com vários outros brasileiros. Conheci umas pessoas incríveis. Sério, tem muito conteúdo. Resumindo. Saí da Irlanda, fui pra Portugal, fiz Espanha, fiz França. O que mais que eu fiz?
Foi Irlanda, França, Portugal, Espanha. Gravei com pessoas em Portugal, Porto, gravei em Lisboa, contei da minha vida um pouco, como era quando eu morava lá em Portugal. Mostrei o job, o trabalho de tuk-tuk, que é o trabalho que eu fazia lá em Portugal, 2, gravei dentro de um tuk-tuk com o Daniel, que é tipo assim, muito meu amigo lá em Lisboa. Gravei por todos esses países. Fui pro Brasil, né, porque eu precisava muito estar com a minha família. Fazia uns 5 anos que eu não ia ao Brasil. E eu vou te falar, você morar fora e ficar muito tempo longe, ainda mais passando por muitas dificuldades na sua vida, é difícil. Fica até o final desse vídeo, que eu tenho uma surpresa que eu vou sortear aí, vou dar um presente. Enfim, fui pro Brasil pra ficar 1 mês, acabei ficando 3 meses, foi assim, incrivelmente maravilhoso, tive muitos momentos de emoção, muitos momentos de redescoberta. Fora do Brasil, aprendi muitas coisas, virei outra pessoa, voltei pro Brasil outra pessoa, com outros pensamentos. Durante o período que eu fiquei no Brasil, a vida é constante transformação. E, gente, se vocês soubessem o quanto você se transforma em todo esse processo de sair, conhecer novas pessoas, permitir viver uma outra vida, se jogar, passar por perrengues, dificuldades, momentos muito bons, é uma loucura, mas assim, vale muito a pena, não me arrependo de nada. Era pra eu ficar 1 mês no Brasil, fiquei os 3, saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fui fazer Califórnia, que sempre foi assim, o sonho da minha vida. Tudo isso tá lá nos destaques, no Instagram. Quem não me segue no Instagram, já me segue aqui. Inclusive, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Passei alguns dias na Califórnia, depois eu fui pra Miami. Nossa, encontrei várias pessoas nos Estados Unidos, né? Conhecidos. Estive com a minha família, pessoas da minha família, assim, que eu não via há mais de 15 anos ou há mais de 20 anos, que me receberam na casa deles. Foi incrível. Conheci muitas partes dos Estados Unidos. Eu aluguei um carro. Fiz ali a costa da Califórnia, conheci várias cidades, conheci várias pessoas, né? Tipo, tanto americanos como viajantes que estão aí pelo mundo, como brasileiros que também, né, saíram do Brasil para tentar a vida em outro país. Foi incrível, conheci os Estados Unidos, a questão econômica, e sempre que eu tô viajando, eu pergunto tudo que eu posso perguntar daquele lugar, porque eu realmente gosto de saber. E por isso eu compartilho aqui no YouTube. Então, eu pergunto para as pessoas locais, eu pergunto para quem acabou de chegar, eu pergunto para quem já mora lá há muito tempo. Pergunto, tipo assim, quando eu tô no táxi, sabe? Quando eu tô no Uber, quando eu tô no restaurante. E eu gosto de saber realmente da vida naquele país. Dos Estados Unidos, eu fui pra Turquia, passei mais ou menos uns 15 dias na Turquia. Foi incrível. Conheci também muitas pessoas, muitos turcos. Conheci também alguns brasileiros por lá, mas não tantos. Vi bem poucos brasileiros, vi mais alguns turistando. Todos os meus vídeos vocês vão ver tudo que tá acontecendo, né, no planeta em 2023, pós-pandemia, a questão da guerra, né, que muitas pessoas imigraram para outros países. Tudo isso que aconteceu, né, nos últimos anos atingiu muito a economia mundial, né? Não é só o Brasil que está com problemas econômicos, que tem agora o problema da inflação. A Austrália também é um país que está passando por problemas de inflação. A Europa. Então, todos os meus vídeos vocês vão ver sobre isso. Como está a situação neste ano de 2023. A questão se tem muitos imigrantes no país. Como está a economia, preço de mercado, a questão de visto. Vale a pena ir para o país ou não? As pessoas estão conseguindo trabalho. Então, é isso. Tá? Voltei pra Austrália. Gratidão, gente, sério, eu amo a Austrália demais. Eu me sinto aqui tão bem, tipo, eu me sinto em casa. Eu me sinto, não sei, esse lugar pra mim tem uma energia que é incrível. Todo esse período que eu tava viajando, aproveitei muito, curti, fui feliz, mas nos meus últimos destinos eu já tava assim, eu preciso voltar. Lá é a minha casa, é onde eu me sinto em casa. E fora que aqui eu moro sozinha, eu tenho a minha casa, essa aqui é a minha casa. E eu tava morrendo de saudade disso, de ter o meu canto, o meu espaço. Imagina que eu tava 6 meses viajando, vivendo dentro de mala, né? E ou em hotel, ou na casa de amigos, na casa de família. E eu precisava ter a minha casa, meu espaço, não ter mais as minhas roupas na mala, entendeu? Tomar banho no meu banheiro, fazer minha comida na minha cozinha, eu tava louca por isso. Voltei,
Fazem 3 semanas que eu voltei pra Austrália. Voltei com os meus projetos do YouTube, por mais que eu tenha, né, passado esses 6 meses viajando, gravando, entrevistando. Agora eu vou editar todo esse material, vou liberar tudo isso pra vocês e melhorar cada dia mais nisso. Porém, eu tenho uma novidade. 3 semanas que eu tô na Austrália, eu estou indo ao Brasil. Acreditem, se quiser. Hoje é quinta-feira, segunda-feira eu tô indo ao Brasil. Eu tô contando isso porque eu tô indo pro Brasil de surpresa. Mas eu tô contando porque quando eu soltar esse vídeo eu já estarei no Brasil. Porque o meu sobrinho vai nascer, né? Minha irmã tá grávida e eu descobri que tem momentos na vida que são únicos. Então eu pensei, cara, tô indo ao Brasil. Não quero pensar em mais nada, sabe? Se eu devo, se eu não devo, se agora eu tenho que estar aqui, se eu tenho que trabalhar, eu vou e é isso. Tô indo ao Brasil, estarei aí em breve. E o que eu falei que eu ia dar pra vocês vai ser, se você quiser participar do meu Close Friends, tem que entrar lá nos destaques e assinar. As 5 primeiras pessoas que entrarem lá nos meus stories e responderem a seguinte frase, vocês vão botar uma hashtag: YouTube, quero entrar para o Close Friends. Se vocês responderem hashtag YouTube, quero entrar para o Close Friends, eu vou colocar as 5 primeiras pessoas que me mandarem essa mensagem no Close Friends e vocês vão ter, tipo assim, acesso a tudo. People, então é isso. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Sério. Só gratidão, obrigada a quem tá nas outras redes sociais. Falar que esse ano de 2023 é o nosso ano, tem muita coisa boa ainda pra acontecer. Eu sei que parece que o ano já tá acabando, nós estamos em setembro, mas ainda tem muita coisa boa para acontecer. Confia, não desiste. Se o seu sonho é sair do Brasil, se o seu sonho é tentar, né, uma outra vida em um outro país, aprender um novo idioma, confia. Confia e, tipo assim, faz de tudo pra você conseguir. E conte comigo. Tudo que eu puder te ajudar, te dar dicas, te passar minhas experiências, minhas vivências, eu vou fazer. Porque assim como eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade de se desenvolver. Porque realmente pra mim, você sair do Brasil, morar em um outro país, fazer o intercâmbio é um desenvolvimento pessoal, assim, tipo, absurdo. Absurdo. Bom, beijo e até o próximo vídeo.